quero compartilhar com você algumas coisas em cima do texto de Êxodo, capítulo 3, versículo 6. Êxodo 3, 6 diz assim, gente: disse mais, eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Temeu olhar para Deus. Esse texto é parte daquele evento muito famoso, muito conhecido entre nós, onde Moisés estava apacentando as ovelhas do seu sogro Jetro, estava vivendo um tempo confortável, muito satisfatório, porque afinal de contas ele havia fugido do Egito. Ele matou um egípcio, fugiu de lá para as coisas não ficarem ruins para ele, não dar ruim para ele, como a gente diz. Ele fugiu do Egito. E ele casou com uma mulher que a família daquela mulher deu a ele uma boa vida, vamos usar essa expressão popular. Deu a ele uma boa vida, uma vida confortável. Ele não precisava mais pensar no Egito, em voltar para lá. E diz a Bíblia que ele estava apacentando o rebanho do seu sogro Jetro, até que ele viu uma sarça queimando e não se consumindo. E aquilo por demais já foi para ele um espanto, porque imagina, você vê uma árvore pegando fogo e não se consumindo, você vê uma folha de papel pegando fogo e permanecendo intacto, você vendo um pedaço de madeira sendo queimado e permanecendo intacto. Então, essas imagens para Moisés foram imagens muito estranhas, bizarras mesmo. Como é que pode uma árvore pegar fogo e não se consumir? A Bíblia diz, não é firula minha, a Bíblia diz que Moisés decidiu no seu coração o seguinte: eu vou até o alto daquela montanha para ver que maravilha é essa. Como é que pode uma árvore pegar fogo e não se consumir? Então está claro que Moisés subiu o Monte Horebe com a exclusiva intenção de sanar uma mera curiosidade. Ele não tinha qualquer outra pretensão com aquilo. Ele subiu para sanar uma mera curiosidade que eu certamente teria e vocês também. Como é que pode uma árvore pegar fogo e não se consumir? Ele subiu aquela montanha, chegando perto da árvore que queimava e não se consumia, ele ouviu de Deus: tira as sandálias dos pés, porque o lugar que você está pisando é santo. E ele obedientemente tirou. E quando ele ia se aproximando, a voz disse para ele o seguinte: rapaz, aqui quem está falando com você é o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. A curiosidade tornou-se então reverência e, consequentemente, missão na vida de Moisés, quando ele ouviu a voz dizendo: eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. A Bíblia diz que imediatamente Moisés, cobriu o rosto. Então isso para mim é curioso demais, porque alguém que sobe uma montanha, simplesmente seduzido pela simples manifestação de sanar uma curiosidade, a curiosidade foi transformada em reverência e em missão, quando Deus falou: eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Moisés sabia a história. Moisés conhecia o histórico do Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Não era mais ali uma simples pessoa que estava se relacionando ou comunicando-se com ele. Não era mais um dos milhões de deuses no Egito. Não era mais algo transcendente que o chamou e despertou curiosamente a subir aquela montanha. Quem estava falando com ele ali era o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Isso é fantástico. Você saber quem são essas personagens. E é claro, irmãos, é claro que eu poderia aqui falar sobre Isaque, poderia falar de Jacó, poderia falar de várias outras personagens, mas há 16 citações na Bíblia que afirmam que o próprio Deus se auto-intitula: eu sou o Deus de Abraão. Há 16 citações, menções na Bíblia onde Deus diz: eu sou o Deus de Abraão. É claro que existem associações de Deus com outras pessoas, mas é evidente no texto bíblico que Deus, ele colocou Abraão como um caso à parte. É evidente que Deus, ele reputou Abraão, ele deu a Abraão uma distinção que ele não deu a outros. E tem algumas razões claras para isso. E é sobre elas que eu quero compartilhar com você nessa manhã.
Ele é o Deus de Abraão. Repita, Deus de Abraão. Gênesis 26, 24, ele diz: eu sou o Deus de Abraão, não temas, porque eu sou contigo, te abençoarei por amor do meu servo Abraão. Como eu te disse, há 16 vezes na Bíblia Deus dizendo: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, sou o Deus de Naor, sou o Deus de Sem, mas Abraão, ele torna isso distinto. E eu quero então falar nessa hora com você, trabalhar com você algumas razões do porquê Deus gostava de se auto-intitular: eu sou o Deus de Abraão. O que Abraão fez de tão especial a ponto de Deus gostar de falar: eu sou o Deus de Abraão? Por que Abraão alcançou em Deus um testemunho tão significativo a ponto de Deus falar: eu sou o Deus de Abraão? E o meu objetivo aqui, para homens e mulheres inteligentes, é um só, e é muito simples. É que nós observemos a caminhada de Abraão e o porquê Deus gostava de se associar a ele, e começarmos a entender que precisamos urgentemente imitar, replicar na nossa vida esses princípios de Abraão, que fizeram com que Deus olhasse para ele e dissesse: eu sou o Deus de Abraão. A primeira coisa é que Abraão, ele é muito destacado pelo seu chamado. Repita, chamado. O chamado de Abraão, ele é muito destacado no texto bíblico, só que, o chamado de Abraão não começa em Gênesis 12. A sua história e as nuances do seu chamado começam em Gênesis 11. Em Gênesis 11, Abraão está seguindo as direções do seu pai, o tal do Tera. A Bíblia diz que Tera, ele resolveu em algum momento pegar os seus filhos, Abraão e o outro, pegar as suas noras, pegar os seus netos e levar a sua família para outras localidades. E Gênesis 11 mostra que Abraão seguia à risca as decisões, determinações do seu pai. Então, a história de Abraão não começa em Gênesis 12, começa em Gênesis 11. Gênesis 12 mostra que o chamado de Abraão, ele começa a ter personalidade própria. É uma capacitação específica para dar e assumir novas direções. Mas começou em Gênesis 11. Então, por que nós falamos tanto de Gênesis 12? Porque é exatamente em Gênesis 12 que o chamado de Abraão torna personalidade específica. Ele começa então a assumir direções e a dar novas direções para outros. O chamado de Abraão mudou suas perspectivas. O que eu quero te falar com isso é que chamado não é um evento. Chamado é um processo. Se nós entendermos o chamado de Abraão apenas, exclusivamente em Gênesis 12, então nós vamos entender chamado como um evento, como um acontecimento, como um momento que para nós é exclusivo e ponto final. E chamado não é um evento, chamado é um processo. O processo na vida de Abraão começou em Gênesis 11, onde ele seguia as direções do seu pai. Em Gênesis 12, ele recebe uma especificidade de Deus para fazer alguma coisa. Ele recebe uma palavra de Deus para cumprir um objetivo. Então, geralmente, como pastores, e pastores vocês já devem ter ouvido a pergunta que eu já ouvi várias vezes: como é que foi o teu chamado? Todos nós já ouvimos essa pergunta, né? Como é que foi o teu chamado? Jovens, adolescentes da igreja geralmente me perguntam: pastor, como é que foi o seu chamado? A verdade é que o chamado não foi, ele está sendo. Chamado não é um evento, chamado é um processo. O chamado, como ideia de um evento, nos compromete com a visão para identificar os processos enquanto nós caminhamos com Deus. Quando nós entendemos chamado como um evento, como algo que acontece especificamente e fica ali, como algo separado de processos, então a nossa visão fica comprometida para identificar tudo o que acontece no processo do chamado. Abraão, ele foi atraído por Deus, é o que nós popularmente chamamos de chamado, atribuímos a chamado, mas não foi um evento em si. Deus ali o atraiu, mas Deus chamou Abraão para andar com ele. E andar com Deus vai além de um evento específico.
Essa ideia de chamado como evento é exclusivamente nossa, pode ter certeza disso. Tem nada a ver com Deus, porque Deus chamou Abraão para andar com ele. Deus chamou e convidou Abraão para caminhar com ele. Desconstruir essa ideia de chamado como evento para um processo de andar com Deus desfaz algumas crises e neuroses dentro da gente. Eu vejo, como pastor, eu vejo vários colegas pastoras vivendo crises e neuroses desnecessárias, porque entendem lá no fundo, o chamado como um evento e não como um processo. Quando eu entendo o chamado como evento, como algo que está parado lá em algum tempo, em algum espaço na minha vida, na minha história, eu vou ter dificuldade de interpretar e de me ajustar às dificuldades, às crises, às neuroses da manifestação do processo do chamado. Quando eu tenho o chamado como um evento, tudo o que acontece como um acessório desse chamado de Deus que eu estou falando como processo, isso se torna diferente, é novo, me agride, mexe comigo, me desestabiliza, me faz repensar, me faz olhar para trás, me faz considerar outras possibilidades além do chamado dentro desse processo de andar com Deus, me faz descumprir princípios de Deus. Quando eu entendo o chamado como evento, a minha mente fica comprometida em ajustar-me para entender de forma clara que todas as coisas que acontecem ao longo dessa caminhada e dessa proposta de andar com Deus fazem parte do processo do chamado. Enquanto nós continuarmos insistindo na ideia de chamado como evento, aconteceu enquanto eu estava lá com 15 anos, veio alguém e falou que eu iria ser pastor. Aconteceu num congresso quando alguém veio e falou que eu iria ser uma pastora. Enquanto nós atribuímos o nosso chamado exclusivamente a essas coisas, nós vamos ter dificuldades com os processos que Deus permite. Isso é fato. Alguém vai falar, mas quer dizer então que eu vou ter que desconsiderar aquele retiro que eu fui? Eu vou ter que desconsiderar aquele ambiente que eu vivi tão especial há 20 anos atrás, quando eu era juvenil? Eu não estou falando que você tem que desconsiderar isso. Eu mesmo tive uma marca no meu chamado que foi muito significativo, que me marcou. Eu, como falei, como vocês, a maioria que sabe, eu fui criado na igreja. Desde os 2 anos de idade eu estou na igreja. Eu não sei o que é a minha vida um domingo sem estar na igreja. Eu não sei o que são outros ambientes, a não ser o ambiente da igreja, e eu me alegro muito por isso. Mas um dia, quando eu tinha 12 anos, eu sentado na varanda da minha casa, esperando meu pai sair do banheiro para eu entrar, tomar banho para a igreja, ou seja, para cumprir a minha rotina, ali Deus falou comigo de uma forma que eu nunca tinha ouvido antes. E eu comecei a me sentir a pior pessoa do mundo. Eu falei, rapaz, eu vou entrar dentro desse banheiro, vou tomar banho, vou botar minha roupa, vou para a minha igreja, meu pastor vai me ver como um adolescente cheio de Deus, mas eu não conheço Deus de fato. E aquela sensação de ser a pior pessoa do mundo foi me invadindo. Eu tinha 12 anos. E naquela tarde eu decidi o seguinte, eu nunca mais quero sentir isso na minha vida. Nunca mais. Então, dentro dessa concepção clássica, eu diria para você que ali teria sido o meu chamado, mas não foi. Ali foi um evento que me marcou, mas o meu chamado, talvez tenha até começado ali ou um pouco antes, mas ele permanece até hoje, porque ele é um processo. Deus, ele se associa com Abraão, a ponto dele dizer, eu sou o Deus de Abraão, porque tudo que Deus faz dura eternamente, ou seja, é um processo. Quando Deus diz, tudo o que eu faço dura eternamente, Ele não está mirando em algo temporal, Ele não está mirando em algo para agora, Ele não está mirando em algo que teve data de validade vencida ontem, Ele não está mirando no seu ministério a partir daquilo que você pode fazer amanhã ou daqui a 10 anos. Tudo que Ele faz dura eternamente, então obviamente é parte de um processo. E eu não posso enclausurar isso numa caixa, eu não posso colocar isso num evento, eu não posso reduzir isso a um evento, porque todas as vezes que eu conviver com as crises, com as neuroses, com as debilidades da caminhada, eu vou ter dificuldade de entender que aquilo que eu estou vivendo é sim parte de um processo.
E Abraão conseguia entender isso, e é por isso que Deus batia no peito e dizia para todos: eu sou o Deus de Abraão, porque Abraão não ficou parado lá em Ur dos Caldeus, esperando que eu fizesse alguma coisa. Quando eu disse para ele que ele deveria sair do âmbito da sua família, Abraão resolveu andar comigo. Ele viveu dias difíceis, ele viveu dias favoráveis, mas ele andou comigo. Ele entendeu que o chamado não é um evento, o chamado é um processo. Então, meu irmão e minha irmã, entenda, toda vez que você viver os conflitos, a caminhada, que você está no processo. Não é um evento, é um processo. Isso é tão simples, isso é tão óbvio. Talvez alguns digam: poxa, você vai falar sobre isso? Vou, sabe por quê? Porque eu tenho aprendido com o salmista do Salmo 42 a pastorear a minha alma. Ele diz o seguinte, o salmista: por que estás abatido, a minha alma? E o líder tem que ter a capacidade de desenvolver o pastoreio da sua alma. O líder que pastoreia outros, mas não consegue pastorear a sua alma, ele está comprometido. O líder tem que pastorear a sua alma, e eu tenho aprendido no Salmo 42 a todas as vezes olhar para dentro de mim e questionar a minha alma. Por que você está assim, assado ou dessa maneira? Por quê? E eu tenho procurado desenvolver na minha mente o seguinte: toda vez que eu vivo as crises, o momento que a minha humanidade me faz olhar para trás, ou querer olhar para trás, eu penso: não foi um evento, é um processo, faz parte do chamado. E é por isso que Deus gosta de dizer: eu sou o Deus de Abraão, porque Deus gosta de processos. Uma segunda coisa que eu olho na vida de Abraão e percebo claramente a razão, o porquê Deus gostava de dizer: eu sou o Deus de Abraão, é o princípio da mutabilidade. Repita: mutabilidade. Então, primeiro, chamado; segundo, mutabilidade. Eu sei que para alguns a mutabilidade é associado apenas com inconstância e instabilidade. Mas a gente não pode reduzir a mutabilidade, o princípio da mutabilidade, apenas à inconstância ou a instabilidades. É pequeno demais, é reduzir demais o princípio. A mutabilidade é a capacidade ou aptidão para você sofrer mudanças e aperfeiçoamentos. Toda vez que você se abre para aperfeiçoamentos, toda vez que você se abre para mudanças, você está exercendo o princípio da mutabilidade. E Abraão, ele viveu de forma exemplar esses ambientes da mutabilidade. Ele viveu muitas vezes isso. Um caso clássico para ele, que nós podemos somar da vida de Abraão, foi o caso dele com seu sobrinho. Isso mexe muito comigo, porque eu olho para o texto e vejo tão claro Deus falando para Abraão: rapaz, sai da tua casa, deixa a tua família. Deixa a tua família. Siga pelo caminho que eu vou te mostrar. E o versículo 4 do capítulo 12 de Gênesis diz claramente que Abraão levou o seu sobrinho Ló com ele. Eu já falei isso várias vezes, em vários momentos, e eu sempre repito essa questão de Abraão e Ló como algo que me choca, porque era tão claro, tão simples. Deixa a tua família, e ele leva Ló. Ao levar Ló, Abraão está mostrando para mim que Ló era um caso à parte para ele, que Ló mexia com ele. Tanto é que em algum momento do texto bíblico, Abraão, quando vai se separar de Ló, ele fala: rapaz, olha, não dá para a gente caminhar junto. Você para mim é mais que um sobrinho, você é um irmão. Mas se você seguir para a esquerda, eu vou para a direita, e vice-versa, não dá para caminharmos juntos, eu preciso obedecer a Deus. Então eu sou muito convencido que Ló, ele representava aquelas características mais genuinamente nossas. Sabe aquilo que está lá dentro da tua alma, que é tão comum, tão simples, é tão bebendo água para você, que você vai fazendo sem perceber? Deus falou: deixa a família. Ele leva o sobrinho. Você sabe, eu não preciso gastar tempo com isso aqui. Vocês sabem que enquanto Abraão carregou Ló com ele só arrumou problemas. Mas ele não conseguia perceber isso. Sabe por que ele não percebia? Porque Ló representava para ele aquelas coisas genuinamente nossas. Aquelas que você não conta para ninguém. Aquelas manias, aqueles objetivos, aqueles princípios de vida que você está guardando há anos, há muito tempo, que você nem percebe às vezes que está guardando. É algo automático.
É algo que você vai fazendo naturalmente. Apareceu na sua frente, você cai para dentro daquilo, sem que isso te cause qualquer espanto, qualquer ressentimento, qualquer dor. É algo natural, é algo automático. São coisas tão profundas, arraigadas à nossa alma, a ponto de não percebermos os danos gerados. Aí você vai dizer, mas isso aí está fora de questão, porque nós somos líderes. Mas eu estou falando com alguém que o próprio Deus associou a sua divindade a Ele. Eu estou falando de alguém que o próprio Deus determinou, eu sou o Deus de Abraão. Pode colocar o meu nome aí junto do nome desse camarada. Pode colocar o meu nome aí junto do nome dele. Eu sou o Deus de Abraão. Falou de mim, pode associar o meu nome a ele. Eu estou falando de alguém como Abraão. Abraão era o cara. E mesmo assim, ele teve esse engano na alma de que ele poderia fazer algo no automático sem perceber que aquilo gerava dano. Quantos líderes, quantos pastores, quantas pastoras de ministérios de potencial, poderosos demais às mãos de Deus, mas caem sempre no princípio de Ló, carregando nas suas almas coisas que nem eles mesmos percebem. Agora deixa eu te falar uma coisa, sim, de forma muito simples e clara, e objetiva, e direta, que eu não estou jogando indireto para ninguém, eu estou jogando direto. Indireto é coisa de meninos, né? Direto é coisa de homens e mulheres de Deus. Deixa eu te falar alguma coisa bem diretamente. Todas as pessoas dizem que você faz isso ou aquilo, você já incorreu nesses erros várias vezes. Quando você vai acordar para entender que o gado e os pastores de Ló não se associam com o teu gado e com os teus pastores? Quando você vai entender que essas coisas que estão agarradas aí na sua alma, e eu não sei por que elas estão aí, eu não sei como elas entraram, eu só sei como elas podem sair, e o altar é o lugar delas saírem. Por que você não decide nessa manhã, através da vida de alguém que talvez você não tenha nem tantas afinidades assim, você esperava que o bispo pregasse, ou que algum outro pregador, mas através de um instrumento de Deus, por que você não acorda nessa manhã para entender, de uma vez por todas, que o princípio de Ló não é tão elementar assim, não é tão simplório assim? É o que está agarrado. Deus falou para ele, deixa a tua família, ele leva Ló. Então era algo muito profundo. Simples, mas profundo, a ponto dele não enxergar isso de forma automática. Coisas são profundamente arraigadas, que você às vezes não permite-se perceber. E o princípio da mutuabilidade está aqui, que Abraão conseguia olhar para a sua vida e entender o seguinte, olha, eu preciso mudar, eu preciso ajustar, eu preciso alterar isso, eu preciso refazer a caminhada. Olhe para o texto bíblico, você vai ver Abraão várias vezes mudando o caminho, várias vezes ele refazendo a caminhada, várias vezes ele parando e tendo que refazer alguma coisa. Se você olhar para Gênesis de 11 até Gênesis 18, você vai ver várias vezes Deus se apresentando de novo a Abraão e refazendo a mesma promessa que ele já havia feito antes. Sabe por quê? Porque em vários momentos Abraão tinha que olhar para dentro de si e mesmo como um grande líder reconhecer, eu preciso mudar aqui e aqui. O grande problema é que a nossa arrogância não deixa isso. O problema é que a nossa vaidade não deixa isso. E escute que eu vou te falar de todo o meu coração e carinho. Nós, líderes, somos a classe que tem o maior potencial para as incoerências. A classe de maior potencial para as incoerências somos nós, líderes. Sabe por quê? Porque o líder se prepara antes para falar, o líder se prepara antes para cantar, o líder se prepara antes para dar o estudo, o líder se prepara antes para ministrar, e as coisas que ele estuda ou que ele entende antes dão uma sensação, uma sugestão, às vezes enganosa à sua alma, de que aquilo é algo resolvido para ele, e não é. Abraão era uma pessoa que vivia andando pelo deserto, então sair daqui, ir para lá, sair de lá e para acolá era algo natural para ele, levar mais uma pessoa com ele era algo natural, e tem muitos líderes incorrendo nesse erro, por ser algo natural. Em nome de Jesus, nessa manhã, eu venho aqui para dizer a você que o princípio da mutuabilidade
de Abraão, era algo que associava a história de Abraão com a história de Deus, a ponto de Deus bater no peito como um pai orgulhoso e dizer: eu sou o Deus de Abraão. Por que tu és o Deus de Abraão? Porque Abraão, ele entendia o princípio do chamado como processo, não como evento. Eu sou o Deus de Abraão, porque Abraão entendeu o princípio da mutuabilidade. Ele sabia fazer reflexões e sabia entender a hora de mudar, a hora de dar uma guinada, a hora de fazer algo diferente. Faça algo diferente. E fazer algo diferente não é como minha esposa faz às vezes, não, né? Eu chego em casa, às vezes está tudo mudado lá. Sofá estava de um lado, está no outro. Mesa está de um lado, estava do outro. Mudança não significa mudar móveis de lugar, não significa botar a cadeira do seu gabinete para uma outra disposição, não significa você querer um fato novo e falar para a liderança: vamos pintar a igreja toda. Não significa você querer uma roupa nova para pregar no dia da Santa Ceia. O princípio da mutabilidade significa você mudar a sua vida, ajustar o seu caráter e tirar aí de dentro da sua alma essas coisas que eu, como seu colega pastor, não enxergo às vezes. Às vezes não enxergo, às vezes eu enxergo. Essas coisas que às vezes você não enxerga em mim, mas estão aqui dentro. E que eu preciso colocar diante do altar de Deus. Por que Deus, ele se associou a Abraão? Porque Deus também tem esse princípio da mutuabilidade. Antes de você me crucificar, espera. Deus, ele não muda princípios. Não muda princípios. O princípio de Deus é o mesmo. Mas é claro que Deus, ele gosta muito de mudar a aplicabilidade de uma porção de coisas na nossa vida. Ele gosta de mudar vários processos na nossa vida. O princípio é o mesmo. Quem tem mais de um filho aqui sabe muito bem do que eu estou falando. Eu tenho 2 e estou indo para o 3º. Quem tem mais de um filho aqui, quem tem no mínimo 2 filhos, sabe muito bem do que eu estou falando. Você aplica o mesmo princípio, mas de forma diferente. Não muda nada. Você tem o mesmo princípio, mas um é de uma forma, o outro é de uma outra forma. Você aplica o mesmo princípio em formas diferentes e Deus é assim. Deus, ele não muda o princípio, mas ele gosta de aplicá-lo de formas diferentes. Ele gosta de alterar processos quando os processos são equivocados. Ele gosta de alterar a forma da aplicação dos seus processos, dos seus princípios, quando nós deturpamos o processo. Mas o princípio é o mesmo. E porque ele é assim, toda vez que ele olhava para Abraão e via que Abraão tinha disposição de mudar, ele batia no peito e dizia: eu sou o Deus desse cara. Eu sou o Deus de Abraão. Uma outra coisa que eu percebo também claramente na vida de Abraão é o princípio da aliança. Repita: aliança. Princípio da aliança. Abraão teve diversas propostas para fazer alianças e acordos diferentes dos que Deus havia proposto para ele. Diversas. Uma especificamente foi do rei de do rei de Sodoma. O rei de Sodoma, numa guerra lá, numa problemática que Ló havia arrumado, estava no meio lá, ele fez a seguinte proposta para Abraão: olha, vamos fazer um acordo entre nós. Você me dá as pessoas, você entrega para mim as pessoas, e tudo que essas pessoas possuem fica para você. A riqueza dessa galera fica contigo, você vai ficar rico. Aí Abraão respondeu ao rei de Sodoma o seguinte: rapaz, eu só levanto as mãos ao Deus Altíssimo, que é possuidor dos céus e da terra. Ele já deu logo um tapa sem mão: meu irmão, olha só, não adianta você me propor riquezas, porque eu só levanto a mão para o Deus que possui todas as coisas. Se ele é dono dos céus e da terra, por que eu vou aceitar tuas riquezas, cara? Abraão teve diversas propostas de negociar aliança com Deus, mas ele tinha uma aliança com Deus, ele não abria mão disso. Aí você vai falar: mas Bruno, você vai chovendo molhado falando de aliança com Deus para pastores. Será mesmo? Será mesmo que é chovendo molhado? Será mesmo que nós não temos qualquer aliança com os falsos deuses da nossa alma? Será mesmo que nós não temos altares na nossa alma para os deuses da nossa personalidade? Será mesmo que nós não temos aliança com o nosso projeto ministerial e projeto de vida? Vou confessar uma coisa aqui para vocês, hein? Vou confessar, sabe qual é
a minha mais repetida oração a Deus desde segunda-feira, quando eu cheguei aqui. E Deus é juiz entre eu e vocês para saber que eu não estou mentindo. Eu tenho orado para Deus diversas vezes desde segunda-feira aqui, nos momentos de oração, de adoração. Eu tenho falado para Deus: Senhor, repreenda de mim qualquer soberba. Sabe por quê que eu estou falando isso para Deus desde segunda-feira? Porque nesse ambiente nosso aqui, vamos começar a falar mais sério algumas coisas, né? Nesse nosso ambiente aqui, nós somos muito tentados a enxergar a nossa vida, o nosso ministério maior do que o do outro. Isso é fato. Nas nossas relações nós fazemos isso, e Deus está ensinando a igreja metodista na primeira região a estar em linha com o princípio da humildade. E eu tenho orado para Deus desde segunda-feira isso. Toda vez que eu levanto as minhas mãos para adorar a Deus ali no meu canto, e eu sinto profundamente Deus falando comigo, eu peço: Senhor, tira de mim toda arrogância. Para aprender com o pessoal que veio antes de mim, para aprender com aqueles que sentaram na mesma cadeira que eu na faculdade, eu tenho vários ex-colegas de turma aqui, para aprender com aqueles que foram minhas ovelhas, para aprender com aqueles que foram as minhas ovelhas. Aí eu vou abrir um parênteses aqui na minha humildade, para abrir um parênteses para a minha vaidadezinha. Eu sou muito feliz porque eu acho que eu sou um dos pastores que tem mais ex-ovelhas presbíteros da igreja na primeira região e na sétima também. Eu já contei 14 presbíteros foram minhas ovelhas. 14 presbíteros e tem 3 aspirantes aí, né? Aí você vai falar: você é velho? Não, porque eu comecei novo. Então, é a única vaidade que eu me permito ter, é daqui olhar meu ex-pastor, meus ex-pastores, pastor Jair está aí, olhar minhas ex-ovelhas aqui e saber que eu posso olhar nos olhos de cada um deles, aqueles que ascenderam e descenderam de mim, olhar para cada um deles e dizer que eu tenho procurado ter aliança com Deus, e eu aqui nessa manhã dizer isso para você: não é chover no molhado, nós líderes somos potencialmente incoerentes, nós temos vários altares de falsos deuses da nossa alma, e nós precisamos colocar isso no altar de Deus. Abraão era assim. Abraão, ele dizia que estava alinhado com Deus, mas ele em vários momentos percebeu que ele tinha uma idolatria da sua personalidade. Para não morrer no Egito, ele falou: não, essa bonitona aí não é minha esposa não, essa daí é minha irmã. Para não passar no estreito, em algum momento, para dar uma ajudazinha a Deus, ele aceitou a sugestão da sua mulher de dormir com a sua empregada para ter um filho com ela, para estar alinhado com o projeto de Deus para ele, como se nós precisássemos ajudar a Deus para que o projeto dele se cumprisse. Mas sabe por que Abraão fez isso? Porque ele tinha altares de culto a falsos deuses na sua alma. E quando ele aprendia, toda vez que ele aprendia que a aliança que ele tinha era com Deus, Deus batia no peito como um pai orgulhoso e falava: esse é o meu garoto, eu sou o Deus de Abraão, ele tem aliança comigo. Ele rejeitou a prata, o ouro do rei de Sodoma, porque ele reconheceu que eu sou o dono de todas as coisas. Quais alianças você tem? Às vezes nós temos alianças com vários projetos que não são os projetos de Deus. Reconheça isso. Aí Deus vai falar: eu sou o Deus de fulano. Não pode, ele nunca vai poder dizer que é o teu Deus, porque você não tem aliança exclusiva com ele, porque você é duro na queda, você nunca muda, você sempre dá voltas em torno do seu próprio eixo e cai na mesma esparrela, mas não muda. Como é que Deus vai dizer que eu sou o Deus de fulano, de cicrano, de beltrano? Ele vai ter que continuar dizendo: eu sou o Deus de Abraão. Quer ver uma outra coisa que eu percebo claramente na história de Abraão, que nos mostra que Deus não estava jogando conversa fora quando ele falou: eu sou o Deus de Abraão? É que Abraão tinha o costume de oferecer o melhor a Deus. Repita: oferecer o melhor. A visita dos anjos, que hoje nós sabemos que eram anjos, mas a Bíblia diz que alguns, sem saberem, hospedaram anjos. A visita dos anjos a Abraão mostra isso. Abraão estava lá cuidando da sua vida, na expectativa de que Deus fosse fazer alguma coisa. Alguns homens chegaram, e vocês, grandes teólogos do Antigo Testamento, né, sabem muito bem das teofanias de Deus na época antiga, e Deus se manifestou ali a Abraão através daqueles anjos, que para ele eram homens que estavam ali
na sua terra, andando por ali. E quando ele identificou que aqueles representavam o próprio Deus, a Bíblia diz que Abraão não mediu esforços para dar o melhor. Ele correu dentro de casa e falou para Sara: faz um bolo aí daqueles bons que você costuma fazer. Ele foi no campo e disse para os seus servos: olha, peguem aí a melhor vaca, o melhor boi, vamos fazer um churrasco para eles. Olha aí, façam isso, façam aquilo, preparem do melhor. E a Bíblia diz também que Abraão ficava olhando os caras comerem, como quem está ali contemplando, admirado, feliz pela presença daqueles homens na sua casa. Tudo isso porque ele havia identificado que eram pessoas representando o próprio Deus. Naquela hospitalidade, os homens representando o próprio Deus, hoje a gente sabe que são anjos, eles disseram para Abraão: olha, Deus mandou te dar uma palavra, daqui a um ano nós vamos voltar aqui, Deus vai te dar a bênção de estar com seu filho no seu colo. Sara, que estava do outro lado da tenda, riu. E o anjo falou: ó, pode parar de palhaçada aí, hein? Estou te vendo. Daqui a um ano, Deus vai te dar um filho, você vai estar com ele no seu colo. Então ela tentou dissimular e tal, mas não teve como. Isaac nasceu. Abraão, ele aprendeu a dar o melhor que ele tinha para Deus, e isso se reverteu para ele no cumprimento de uma promessa. Escute o que eu vou te falar. Deus, Ele nunca vai nos colocar numa posição mais abrangente no nosso pior momento. Vou repetir. Deus nunca vai nos colocar numa posição mais abrangente no nosso pior momento. As falsas sugestões à nossa alma tentam nos provar o contrário. Alguém aqui falou sobre vitimização. As falsas impressões à nossa alma nos sugerem o seguinte: não, quando você está vivendo uma crise muito intensa, uma perseguição muito grande, e você está lá, coitadinho, olhando para baixo, choramingando, lamentando, Deus, como um papai amoroso, vai te pegar e vai te colocar numa posição mais abrangente. Me prova na Bíblia onde isso aconteceu. Me prove na história do relacionamento de Deus com o ser humano. Quando isso aconteceu? Todas as vezes que Deus colocou alguém numa posição mais abrangente, foi sempre num ambiente, mesmo de luta, renhido, negócio, no vamos que vamos, mas sempre a pessoa dando o seu melhor. A pessoa no seu melhor momento. A pessoa vivendo um tempo de superação. Era crise, era dificuldade, um momento estava estreito, mas ele estava dando o seu melhor, ele estava superando as limitações. Aí Deus pega essa pessoa e a coloca numa posição mais abrangente. As falsas sugestões à nossa alma querem nos provar o contrário. Quando você estiver no momento mais terrível, quando você estiver no momento de maior lamentação, de luto, Deus vai te pegar e vai te colocar numa posição mais abrangente. Isso não está associado com Deus, porque Deus, mesmo na crise, se você estiver dando o seu melhor, é ali, naquele momento, que Ele vai entender que você está pronto para algo maior, para algo mais abrangente. Então, em nome de Jesus, saia dessa inércia, pare com a vitimização, pare de entender que Deus vai olhar para você no choro, na lamentação, na reclamação, e vai dar um up na sua vida. Deus não vai fazer isso, porque Deus não trabalha no princípio da pena, Deus trabalha a partir do cumprimento de princípios. Tem cumprimento de princípios, Ele honra. Tem vitimização, Ele espera você aprender a lição. Veja o caso de Jó. Ele aprendeu isso, as duras penas, mas aprendeu. O melhor de Jó era a apresentação sincera para Deus e não dissimulada. Enquanto Jó apresentava-se a Deus: não, tá bom, Deus deu, Deus tirou, louvado seja o seu nome. Agora vamos convir uma coisa aqui. Vamos convencionar algo entre nós aqui. Como é que pode alguém que perde os seus filhos, alguém que uma outra pessoa vem e diz: olha só, tudo que você tinha, um armazém como esse, caiu, o vento derrubou, a cerca caiu, acabou com tudo, teus filhos morreram, teu gado foi roubado. E olha, começa a pegar um caco de telha para se coçar que você está leproso. Como é que alguém vivendo uma situação dessa diz: glória a Deus, Deus deu, Deus tirou, louvado seja o seu nome? Aí você vai dizer: não,
Dá para dizer isso depois de processos. E não como uma empáfia, uma dissimulação da alma, como foi o caso de Jó. Você vai dizer, pô, Jó fez isso? Fez, claro que fez. Logo depois ele falou que maldito era o dia do seu nascimento. Logo depois ele disse, maldito seja a lua que contemplou o meu nascimento, maldito seja o sol que testemunhou o meu parto. O correto seria o inverso. Você chuta o balde, aí Deus te traz para o processo, aí você entende, poxa, eu tenho que aprender. Deus deu, Deus tirou, louvado seja o seu nome. Mas o inverso, você querer mostrar de si mesmo, para depois você mostrar a verdadeira face da sua alma, mostra então que Jó estava de conversa fiada. Mostra então que Jó estava dissimulando. O melhor de Jó foi lá no capítulo 41, quando ele se rendeu e falou, Senhor, eu me rendo. Agora sim eu sei que tudo tu podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Eu te conhecia só de ouvir falar. Aí você vai dizer para mim assim, mas Bruno, você está exagerando, eu exagerando, então vai brigar com quem escreveu o livro de Jó. Jó falou para Deus o seguinte, Senhor, me perdoa, sabe por quê? Porque eu falei coisas maravilhosas demais para mim. Sabe o que é falar coisas maravilhosas demais para mim? Vamos falar o português, claro. Senhor, eu joguei conversa fora, eu quis, na verdade, mostrar que eu sabia de coisas profundas, eu quis mostrar que eu era o pastorzão, eu quis mostrar que eu era a pastora de coração grande, eu quis mostrar para o bispo que eu conseguia romper aquela limitação. Eu quis mostrar para o meu SD que eu era o cara mesmo, que eu ia virar o jogo. Eu quis mostrar para as minhas ovelhas que eu tinha todas as respostas. Eu queria mostrar para mim mesmo que a minha história não era verídica e que eu conseguia superar na força do meu braço. Eu queria mostrar para a igreja que me elegeu como seminarista lá 30 anos atrás, que eles não fizeram errado, que eu tinha capacidade. Eu queria mostrar para o mundo que eu também estava na visão, mas na verdade eu reconheço que eu falei de coisas maravilhosas demais para mim. Eu reconheço que eu falei de coisas que eu não conhecia. Agora eu sei que tudo podes e nada vai ser frustrado ao Senhor. E Deus restituiu o que ele havia perdido. Dar o melhor para Deus é oferecer uma adoração sincera da sua alma. Dar o melhor para Deus não é dar a melhor roupa, não é dar o seu melhor calçado, não é dar a sua melhor calça, não é dar o seu carro para Ele apenas. Dar o melhor para Deus é oferecer a Ele o melhor da sua sinceridade. O líder não tem nada, o líder não tem bens, o líder não tem posses, o líder não tem bens materiais, o líder não tem onde reclinar a cabeça. O líder só tem uma coisa para oferecer a Deus, a sua alma. Enquanto você não oferecer o melhor da sua alma a Deus, você vai ficar dando voltas em torno do seu próprio eixo, como Jó. Aí, voltando para Abraão, Abraão ofereceu o melhor para Deus. Aí Deus falou, rapaz, esse é o cara, eu sou o Deus de Abraão. Será que Deus nessa manhã pode dizer, eu sou o Deus, e colocar o seu nome ali? Agora, por que Deus gosta desse princípio de oferecer o melhor e se associou com Abraão por isso? Por uma razão simples, ora. E por uma razão simples, ora. Simples. Porque Deus sempre deu o seu melhor. Você lembra da criação? Deus foi fazendo as coisas, isso aqui é bom. Ele foi qualificando tudo. Isso aqui é bom. Isso aqui é muito bom. Vou fazer mais. Isso aqui não é bom, então eu vou fazer uma outra coisa para ajustar isso aqui que eu considerei que não é bom. Deus sempre ofereceu o seu melhor. Quando Ele definiu o rasgo na história de diferença entre a velha aliança e a nova aliança, Ele ofereceu o seu melhor, que Ele ofereceu a si mesmo, na pessoa do seu Filho Jesus. Então, porque Deus oferece o melhor, toda vez que alguém também oferece o melhor para Ele, no nosso caso, líderes, o melhor que a gente tem para oferecer como Jó e como Abraão, oferecer a nossa alma sincera para Ele. Toda vez que Deus faz isso, vê isso, Ele diz, eu sou Deus de fulano, de cicrano e de beltrano. Caminhar para encerrar, eu digo para você uma outra coisa. Sabe por que Deus associou o seu próprio nome, a sua divindade a Abraão? Porque Abraão, além do chamado, Abraão, além da mutuabilidade, Abraão, além da aliança, além de oferecer o melhor para Deus,
Abraão também vivia a expectativa de um grande projeto. Repita, viver a expectativa de algo grande. Eu sei que você está com fome, mas diga mais forte, porque é a última agora. Viver a expectativa de algo grande. A partir do momento que Deus chamou Abraão, tudo na sua vida foi conduzido a partir do propósito de ter uma grande família. Pode ver no texto. Deus falou para Abraão o seguinte, olha, vou fazer da tua família uma grande nação. Aí tudo na vida de Abraão começou a se associar a esse objetivo de Deus. Tanto que no afã de cumprir isso com tanta intensidade, Abraão acabou errando, a gente sabe disso. No afã de querer conduzir a sua vida alinhado com o projeto de Deus na sua humanidade, ele acabou identificando algumas coisas erradas e teve um filho com Agar. Porque ele pensou com a sua esposa o seguinte, já que Deus vai nos dar uma família grande, você não pode ter filhos, então é simples, a gente tem um filho através da Agar. É claro que a gente não deve repetir os erros de Abraão, mas eu estou citando isso para mostrar a você tamanha intensidade que ele tinha de associar tudo na sua vida aos projetos que Deus tinha. Aí você vai perguntar para mim, até os erros, claro, até os erros. Os meus erros estão associados ao ministério que Deus me deu. Os meus erros estão associados à minha atividade pastoral. Por quê? Porque eu fui chamado para isso. Eu fui chamado para isso. Agora tem gente errando em coisas que não fazem parte do seu ministério. Como é que pode isso? Desviou do caminho. Os seus erros na trilha ministerial, na trilha pastoral, são parte do processo. Agora, pastores e pastores que vivem errando na vida, em peculiaridades que não dizem respeito, que não estão associados ao seu chamado pastoral, aí é complexo, porque saiu da rota. Então você fala, Abraão errou porque adulterou, porque teve um filho com Agar, errou. Mas até esse erro de Abraão, e eu não estou justificando isso, por favor, até o erro de Abraão é associado com ao que ele achava que tinha que estar alinhado para cumprir um propósito de Deus. O que eu estou querendo te falar com isso é que ele vivia a expectativa daquilo que Deus havia falado para ele. E essa expectativa no coração de Abraão fazia com que ele fizesse com que tudo na sua vida dissesse respeito a isso. Então nós não podemos perder a dimensão de que tudo na nossa vida tem a ver com o chamado. Quer ver uma coisa que me irrita demais quando alguém faz comigo? Outro dia uma pessoa fez isso. A gente conversando sobre uma coisa, ela disse para mim, não, olha só, deixa eu conversar contigo agora, não como pastor, eu quero conversar contigo como o Bruno, não como pastor. Aí eu, antes dela terminar a frase, eu a interrompi e disse o seguinte, calma aí, deixa eu só te explicar uma coisa que você ainda não entendeu. Tudo que você vê o Bruno fazendo, é o pastor fazendo. Tudo que você vê o Bruno falando, tem a ver com a minha vocação. Tudo que você vê o Bruno expressando como pensamento, é o que ele pensa a partir do que ele entende. Posso estar errado, claro, em alguma interpretação, mas é aquilo que ele pensa a partir da vocação que ele tem. Não existe essa dualidade. Eu sou pastor, é a minha vocação. Você é pastor, é a sua vocação, não é uma incumbência que você tem de vez em quando, não é um acessório na sua vida, não é algo pendurado em você, é a sua alma, é a sua essência, você vive as expectativas disso em todo momento. Quando você consegue virar essa chave na sua mente e fazer com que tudo que diz respeito à sua existencialidade diga e responda ao princípio da vocação que você recebeu, aí Deus se associa a você, porque Deus tudo faz para cumprir os seus objetivos que Ele mesmo projetou. Veja a história da humanidade. Deus falou, olha, crescer e multiplicar. Aí os caras crescem, se multiplicam, aí pecam, se desviam da caminhada. Aí Deus vem, chama Noé, vou refazer tudo, hein? Com qual objetivo? Relacionamento com o ser humano, vou refazer tudo. Aí Deus refaz tudo, o ser humano cresce, aí eles começam a errar de novo. Aí Deus chama Abraão e fala, olha, agora eu vou levantar a tua família para ser referência para as outras famílias na terra. Com qual objetivo? O propósito de se relacionar com ele. Aí o povo de Israel vacila, e Deus fala, não entrarão no meu repouso. Aí Deus levanta os juízes.
os profetas, os sacerdotes, aí depois os reis. Com qual objetivo? Estabelecer relacionamento entre Deus e o ser humano. Aí os profetas vêm dar tudo errado. O rei de Israel começa a bancar a casa de profetas para falar que havia paz quando havia guerra. Aí Deus falou, está tudo errado aí, vou refazer. Aí vem Jeremias e diz, dias virão que eu vou fazer um acordo novo com o meu povo. Quem entrar nessa aliança entrou, quem não entrar vai sofrer danos eternos. Aí Deus envia Jesus, com qual objetivo? Propósito de estabelecer vínculos, relação com o ser humano. Aí Jesus diz para os seus discípulos, olha, agora chegou o tempo, eu vou morrer, vou para o meu Pai. Aí os discípulos reclamam, mas como pode? Aí Jesus fala, calma, eu vou mandar o Espírito Santo, Consolador. Com qual objetivo? Restabelecer relacionamento. Aí o ser humano começa a caminhar na expectativa de que esse Espírito se manifeste. Ele vem, é derramado, se manifesta. Agora não é mais a tua boca falando, é a boca de Deus. Agora não são mais as tuas mãos tocando, é Deus tocando através de você, através do Espírito. Sabe o que é isso? Um projeto de Deus estabelecido lá no Gênesis, e que Deus, desde o Gênesis até o derramamento do Espírito, até o dia que Ele te vocacionou, até o dia que alguém colocou a mão sobre a sua cabeça, até o dia de hoje, até agora, em nome de Jesus, é o propósito de estabelecer relacionamento. Deus tem um projeto desde lá, e Ele persegue isso, e quando Ele vê que alguém também persegue o cumprimento do propósito, quando Ele vê que alguém também persegue o cumprimento de um grande projeto e sonho, Ele bate no peito como um pai orgulhoso e diz, eu sou o Deus desse camarada aí, porque eu tenho projetos que eu persigo, e Ele também tem projetos que Ele persegue. Ele não abre mão do projeto. Eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus do Bruno, do Elias, eu sou o Deus do Jefferson, eu sou o Deus do Carlos Henrique, ora, eu sou o Deus do Paulo Rangel, eu sou o Deus lá do Bispo César da Corso Filho também, eu sou o Deus de Paulo, de Pedro, da Rejane, do Fabrício, eu sou o Deus de Abraão, porque Abraão se associou com o que eu sou. Ora, irmãos, pense na relevância do nosso chamado. E eu termino dizendo para você uma coisa que eu considero interessantíssima. Todas as vezes na Bíblia você percebe o seguinte, que quando alguém quer falar sobre Deus, essas pessoas dizem, olha, o Deus disso, ou Deus aquilo. O Salmo 121, o salmista diz, Ele é o Deus que fez o céu e a terra. Quando o salmista lá diz o seguinte, olha, no Salmo 19, olha, Deus é o Deus de toda a criação. Um dia faz discurso, outro dia, e à noite o conhecimento. Sabe o que eu aprendo? Ele mesmo, o próprio Deus, nunca disse que era o Deus das instituições. Ele nunca disse que era o Deus da igreja metodista. Nunca. Ele nunca disse que era o Deus das nossas instituições dentro das instituições. Ele nunca disse que era o Deus do colégio episcopal. Ele nunca disse que era o Deus do MAI, do Ministério de Apoio Episcopal. Ele nunca disse que era o Deus da ordem presbiteral. Nunca. Quando Deus quer dizer e quer associar Ele mesmo com alguma coisa, sabe o que Ele faz? Eu sou o Deus de pessoas. Eu sou o Deus de Abraão. Ele se associa com alguém que pode cumprir os princípios que Ele quer ver ativado em nós. E é por isso que Deus não disse, eu sou o Deus da igreja A ou B. Eu sou o Deus de Abraão, porque Abraão podia cumprir nele mesmo os princípios de Deus. Deus quer falar para você nessa manhã, nessa tarde. Deus quer falar com você nessa tarde. Eu me associo a pessoas. Eu sou o Deus de Abraão. Quantos aqui nessa manhã querem ouvir Deus gritando no teu ouvido? Ou sussurrando, também pode. Eu sou o Deus, e Ele expressar o teu nome. O teu nome. Coloque-se de pé agora em nome de Jesus. Quero orar com você, por você. O Deus de Abraão que eu mais quero. O teu fôlego tu és. Oh, Espírito de Deus. Em
teus braços é o meu lugar. Estou aqui. Queremos estar associados ao teu nome, que é sobre todo nome. Aqui. Para que teu nome seja grande na terra. Pai, eu amo sua presença. Derrame no altar do Senhor. É mais uma oportunidade de derramar no altar. E receber uma oração específica para aquilo que o Senhor revelou através dessa palavra. Eu seguro Aleluia. em tuas mãos. Confio em ti. Confio em ti. Leva-me mais fundo. Leva-me mais perto. Onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Leva-me mais, Peça ao Senhor. leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Diga pra ele tudo que eu mais quero. Tudo que eu mais quero é te ver, envolva a sua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver, envolva a tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em tudo, meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver, envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Senhor Deus, Deus de Abraão, eis-nos aqui, Senhor. Rasga o teu coração na presença dele, meu irmão, minha irmã. O Deus de Abraão está aqui. E nesse ambiente que ele está criando, nesse lugar, ele está associando o nome dele ao teu nome. Ele está associando o nome dele ao chamado, que é um processo que ele te deu. Senhor Deus de vida, eis-nos aqui, Pai. Nós não queremos qualquer outra coisa senão sermos identificados com o teu nome. Nós não queremos qualquer outra coisa, Deus, senão ser identificados com o teu nome. Receba o nosso melhor. Aceita, Deus. Aceita, Pai, a oferta que te damos. Aceita, Deus, a nossa aceitação, a mutabilidade. Queremos mudar, Deus. Queremos mudar, Senhor. Tira de nós tudo que não provém do trono. Tira de nós tudo aquilo que não te pertence, porque nessa tarde nós teremos o nosso nome associado ao teu. Não dá mais, Senhor, para ser arrogante. Não dá mais para ser instável. Não dá mais para ceder ao pecado. Não dá mais para ceder à instabilidade. Não dá mais, porque o Senhor não é pecado. O Senhor não é instável. O Senhor não o paralisa. Nós queremos estar associados a Ti, Senhor, o Deus de Abraão.